de começar a pregação, eu vou contar uma historinha para vocês, cuja pregação está baseada nela. Alguém já ouviu a história do burro e do diabo? Irmãos, o pastor amarrou o burro ali numa árvore. Satanás estava passando por ali e soltou o burro. O burro entrou na horta do vizinho, comeu toda a horta. A mulher do dono da horta, vendo aquilo, atirou no burro. O dono do burro, vendo o burro morto, foi lá e matou a esposa do dono da horta. O homem, quando chegou e viu a esposa morta, se aborreceu, foi lá e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, revoltados, foram lá e mataram o dono da horta. Queimaram a casa do dono da horta. E o dono da horta, em represália, matou os filhos do dono do burro. No meio dessa confusão toda, perguntaram a Satanás: mas o que foi que você fez? E ele respondeu: eu só soltei o burro. E aí é onde eu pergunto aos irmãos: a ação do diabo foi aparentemente simples, não foi? Ele só soltou o burro. E aí eu entro com uma pergunta para os irmãos: a culpa é do burro ou de quem soltou o burro? Às vezes não é do burro e nem de quem soltou o burro, e nós vamos discutir durante a pregação. Foi o burro que reagiu com violência e desumanidade? Foram os humanos, nós, que desencarregou aquela tragédia toda, não é verdade? É a natureza humana que está carregada pela ira. Vocês já olharam na Bíblia quantas e quantas vezes Deus fala: não abusireis para não pecar? Então, cada um foi reunido ali, foi reagindo segundo a sua natureza humana. Foi Satanás? Foi o burro? Foi a natureza do homem, que é pecaminosa e má. E aí é onde a gente precisa entender que o mundo e Satanás não precisa fazer muita coisa para que o mundo esteja do jeito que está hoje. Ele basta soltar o burro. Basta soltar o burro para criar um pequeno incidente, porque ele sabe que o resto é a nossa maldade que faz. É a nossa maldade que vai fazer. Então, vamos pensar antes de fazer algo vingativo, antes de nos tomar pela ira, antes de nos tomar pela raiva. E eu digo isso com propriedade, porque eu sou uma pessoa sanguínea, o pastor sabe, eu sempre converso isso, que minha transformação começou aqui porque eu era uma pessoa que eu me irava muito fácil. Tenho aprendido muito com a palavra a me controlar. Criava muito contenda no trabalho, com as pessoas, Vamos cuidar do nosso coração, irmãos. Porque se você quiser destruir uma família, você quiser destruir uma igreja, você quiser destruir uma relação, solta o burro. Pode ser o que tem dentro de você, pode ser o que tem dentro do outro. Mas se você quiser destruir a tua família, solta o burro. Em Salmos 32, versículo 9, diz o seguinte: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Trazendo para a nossa vida cristã, nosso freio é a palavra. Nosso freio, a nossa rédea, irmãos, é a palavra de Deus. Porque se nós não usarmos essas rédeas, esse freio, nosso burro vai ser solto. Não é verdade? Em Tiago, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos,
para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal. Coloquemos freio na nossa ira. Colocamos freio na maldade que há no nosso coração. Eu vou contar uma experiência que foi feita por uma artista. Essas artistas fantomáticas, ela fez uma experiência em Nápoles, na Itália, em 1974. Isso só para confirmar o que é a maldade humana. Ela, em Nápoles, ela colocou 72 objetos sobre uma mesa e disse àquelas pessoas presentes que eles poderiam fazer com ela o que quisessem, utilizando aqueles objetos. Isso em 1974. Então, que ela seria um objeto. Inicialmente, as pessoas começaram, tinha rosa, tinha faca, tinha lâmina de barbear, tinha uma pistola carregada, né? Vários objetos. Durante o primeiro momento, eles começaram passando uma rosa nela, com delicadeza. Por fim, começaram a passar uma lâmina, cortaram o pescoço dela com uma lâmina, cortaram a roupa dela com uma faca. Começaram a ter atos libidinosos, abusos sexuais. E ela mordeu. As regras para esse evento seriam os seguintes: 72 objetos que eles poderiam usar da forma que quisessem. Ela não interromperia e ficaria 6 horas imóveis enquanto eles fariam o que quisessem com ela. Porém, antes de 1 hora, o evento foi interrompido, porque cortaram o pescoço dela, cortaram a roupa dela, fizeram tudo o que vocês puderem imaginar que a maldade humana é capaz. Inclusive, ela não foi estuprada porque o diretor que acompanhava ela interrompeu. Depois disso, ela andou entre essas pessoas e olhou para cada uma delas. Nenhuma olhou nos olhos dela, mas agiam normalmente entre si, como se nada tivesse acontecido. Isso nos mostra o quanto é fácil a gente se deshumanizar. É muito fácil. Quando a situação está favorável para aflorar a nossa maldade. E aí é onde eu digo, basta soltar o mundo. Provérbios 26:3 diz o seguinte: assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Meus irmãos, quando nós agimos como burro e não botamos freio nos nossos sentimentos, nas nossas ações, a vara da disciplina vai ter consequência. Não é verdade? Então, Jesus disse claramente que quem é ovelha dele conhece a sua voz e o segue, né? Mas estranha a voz do bandido e foge dele. Como Deus disse em Isaías, capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o seu dono põe o alimento. Mas o meu povo não sabe de nada. O povo de Israel não entende. Exalta o irmão. E de lá para cá não mudou muita coisa. Muita gente ainda não entendeu a voz de Deus. Porque se a gente observar, até os animais, quem tem um animal de estimação em casa, quem tem um cachorro, quem tem um gato, eles não reconhecem a voz de vocês? Reconhecem, não é? Mas as pessoas não reconhecem a voz de Deus. Estou mentindo? Muitas pessoas não reconhecem a voz de Deus, né? Hoje a gente vê aí, né, que as máquinas, os animais, eles se tornaram mais inteligentes que os seres humanos, né? Hoje você toca um celular, você tem reconhecimento de voz pelas máquinas, mas o povo de Deus não reconhece a voz dele chamando, corrigindo. Um animal, se você disser, não faz, vai por aqui, ele reconhece a voz do dono. Mas o ser humano não reconhece a voz de Deus.
E aí eu tenho pergunta para fazer para os irmãos. Meus irmãos, vocês têm fugido dos burros soltos na vida de vocês? Ou vocês têm sido um na vida dos outros? Vocês têm obedecido a voz do verdadeiro pastor? Vocês têm obedecido a voz de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 13, quando Jesus nos ensina a orar ao Pai Nosso, eu queria que os irmãos observassem ali: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Por que Jesus não pediu para livrar do pecado? Me livre do pecado, Senhor. Porque começa pela tentação. A gente vive hoje, irmãos, num mundo que ele é influenciado pelo conhecimento do inimigo. O inimigo conhece e reconhece tudo. Efésios 6, 12, ele diz que não temos que lutar contra a carne. Gálatas 5, versículo 17, diz, né, e afirma que a nossa luta, a luta que nós travamos é contra a carne e contra o espírito. Hoje nós estamos vivendo um mundo totalmente tomado por forças diabólicas. Estamos ou não estamos? Sim. Hoje, nada mais confirmado do que 1 João 5,19, que diz: o mundo jaz no maligno. Nós estamos num mundo que está dominado pelas trevas, meus irmãos. Dominado. E vou lhe dizer uma coisa: você não adianta dizer assim, olha, eu não vou por ali não, que ali mora na Cumbeiro. Não, eu não vou pegar aquele Uber porque o motorista dele é um bandista, é macumbeiro. Olha, eu não vou naquele comércio porque ele pertence a um feiticeiro. Então, se você fizer isso, você vai estar perdido. Você vai estar perdido. Quantos e quantos vídeos meus irmãos têm assistido sobre batalha espiritual no YouTube e ficam impressionados, né? O poder do demônio, o poder de Satanás. Porque vocês já prestaram atenção que esses estudos, esses vídeos, eles só ressaltam a força do inimigo? Quando prestaram atenção? Aí você assiste isso, aí você vai começar a ver demônio em todo lugar. Você vê no prego na parede, você vê na comida que serve no restaurante, né? Aí o cara vai começar a ver Satanás, começa a ver demônio em tudo, no desenho animado, né? Tá vendo demônio em tudo. Sai até demônio dessa folha de papel aqui que eu estou lendo. E a pessoa fica tão impressionada, né? E enfim, a gente percebe que essas pessoas estão dando mais ênfase aos poderes do diabo do que aos poderes de Deus. Se especializam em conhecer o poder de Satanás, todos usando, né? Mas esquecem de conhecer o poder de nosso Deus, que supera todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Amém. Esqueçam, o poder do nosso Deus, meus irmãos, ele é mais poderoso. Quando a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, isso significa que nós temos alguém em quem nos escudarmos. Jesus é o nosso escudo. Está aqui. Ele é o nosso escudo, meu irmão. Vocês estão compreendendo isso? Amém. Então, eu fico assim imaginando. Se Deus é uma pessoa com uma força superior, né, que pode me ajudar, e eu estou escondida dele, né, porque Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz que já morrestes, a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Em Colossenses 3:1, né, diz
Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Gente, se eu já morri em Cristo, já morri com o mundo. Se minha vida está escondida em Cristo, né? Se eu já ressuscitei, tenho que buscar as coisas lá do alto. Vamos prestar atenção no que essa Bíblia diz? Gente, eu estou escondido em Deus. Estou escondido em Deus? Não é isso que a Bíblia diz? Meu amigo, qual é o demônio que vai passar em cima de Deus para chegar até você? Nenhum. Não existe. Né? Então, meu querido, vamos dar vazão ao poder de Deus e parar de dar vazão ao poder de Satanás em nossas vidas. Amém? Vamos deixar de andar com medo, de andar com identidade. Eu que fui espírita, não ando com identidade para todo canto. Eu, antes de me converter, era espírita. Eu que fui espírita, não ando vendo identidade do demônio em todo canto. Eu vejo a glória de Deus. Eu vejo a glória de Deus quando eu vejo minha irmã, depois do Covid, depois de 2 paradas cardiorrespiratórias, estava lutando pela vida, respirando enquanto tantos perderam a vida. Entendeu? Eu vejo o poder de Deus quando eu vejo um irmão me dar um testemunho de cura aqui na frente. Amém? Amém. Então vamos parar com essas superstições. Né? Tem gente que vai passando na rua e fala: ai, sangue de Jesus tem poder. Gato verde cruzou meu caminho. Meu amigo, vai passar. Se você não confia no poder de Deus, vai passar o branco, vai passar o amarelo, vai passar o lilás. E você vai tomar pelo sangue de Jesus. Pode ser gato preto, pode ser amarelo, pode ser a cor que for. Amém? Amém? Ah, que eu não passo debaixo da escada de jeito nenhum, que dá azar. Se você continuar pensando dele, você pode passar em cima da escada, você pode subir a escada, você pode descer a escada. Não adianta nada. Enquanto você não se escudar em Deus, não adianta nada. Né? Ah, eu não me olho nesse espelho quebrado, não, que dá 7 anos de azar. Meus irmãos, rapaz, tu foi comprado por Cristo ou não foi? Essas horas eu fico indignada, sabe? Gente, nós fomos comprados por um preço altíssimo. E se você foi comprado por um preço altíssimo, se você está escudado no Senhor, se tu está escondido no Senhor, como é que Satanás vai passar por cima de Deus para chegar em você, meu irmão? Pode passar o gato preto, pode passar o roxo, pode passar pela escada, pode carregar a escada nas costas, o espelho pode quebrar inteirinho. Se bem que tem uns irmãos aqui que se olhar, o espelho quebra, né? Esquece. Parem de dar poder a Satanás, porque o nosso Deus tem muito mais poder para te escudar e te proteger. Amém? Você está oculto em Cristo ou não está? Sim. Amém. Né? Então vamos deixar essas besteiras, isso aí só vai trazer transtorno para a nossa vida espiritual, tá? E vamos cuidar. Em Hebreus 12, 2, a Bíblia diz: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, se você viver olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, é nele que vai estar toda a tua capacidade de vencer, é nele que vai estar a tua força, é nele que está o nosso poder. Sou muito porque eu sou filha dele, eu fui resgatada. Então você tem poder, meu irmão, para vencer todos esses burros. Meu irmão, qual é teu burro? É aquela gostosona da academia que fica te tentando? Minha irmã, qual é o burro que Satanás soltou na tua vida? É aquela colega que fica criticando teu marido para destruir o teu casamento? Se escuda. Faz a cerquinha na tua horta, o burro não ir lá destruir tua horta. E qual é esse escudo? Está lá em Efésios. Qual é a tua cerca? Deus. Glória Amém? a Deus. Então, a Bíblia diz que o mundo já é um maligno, que se chama Satanás, Deus, deste século. Só, meu irmão, que deixa eu contar um segredinho. Satanás tem poder sobre os ímpios. Sobre os santos de Deus, não. Porque tu já está escudado. Glória a Deus. Então, Satanás não tem poder contra a igreja, não tem poder contra
ele começa primeiro através da opressão. Depois ele usa a tentação. Em seguida ele utiliza o pecado para te afastar de Deus. Cuidado com o burro solto. Amém? A possessão é o último grau. A pessoa já se atolou no pecado. Quando você vê uma pessoa possessa, ela já se atolou no pecado. Entendeu? Mas se, por exemplo, o crente hoje cometeu um deslize, chegou, pediu perdão a Deus, né? E fecha essa porta, não é que Satanás não tem poder de entrar na sua vida. Você fechou a brecha, Satanás poderia entrar. Porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E se nós somos templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, não existe lugar para demônio, nem burro solto na nossa vida. Glória a Deus. O máximo que ele pode fazer, sabe o que é? Te oprimir, soltar o burro, te tentar. Depois que ele tenta, pode provocar você ao pecado. Por quê? Ele vai botar aquela gostosona na academia, né? Vai soltar o burro lá, né? Tá tentando. Aí você cai no pecado, não se arrepende, deixa a porta aberta. Aí começa. Pecadinho, oriundo, a porta aberta, aquele burrinho solto, daquela tentação lá atrás. E quando você vê sua vida está numa bagunça, você está totalmente opresso. Por quê? Ou você foi o burro na vida de alguém, né? Ou permitiu que o burro solto por alguém entrasse na sua vida. Não é verdade? Então, crente fica possesso? Crente não fica possesso. Porque ele está escudado no Senhor. E se ele está escudado no Senhor, escondido no Senhor, para chegar até ele, tem que passar primeiro por quem? Por Deus. Qual é o demônio? Qual é a entidade? Para passar por Deus, gente. Amém? Não, quando isso acontece, é porque você caiu da graça e permitiu que Satanás, né, entrasse na sua vida. A tentação precede a queda. Amém? No capítulo 6 de Mateus, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, como eu mostrei ali, ele instrui que você ore e livra-me da tentação, não livra-me do pecado. Porque a tentação não é pecado. Mas uma vez que você segue a tentação, aí sim, você pecou. Entendeu? Você abriu a porta. Né? E se você não despertar o mais rápido possível, vai estar tudo perdido. É possível, meu querido? Esteja acontecendo isso agora, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. Né? Então, eu digo o seguinte, marido, para agora de abrir a boca contra a sua esposa. Esposa, fala mais contra seu marido, não. Pais, cuidado com o que vocês falam dos seus filhos. Filhos, cuidado como vocês tratam e respeitam e agem com seus pais. Fechem essa porta. Prendam esse burro. Pega a sua família quando você chegar em casa agora. Reúne no canto da sua casa. Repreenda esse inimigo. Se abrace. Perdoe uns aos outros. E você vai estar fechando essa brecha. E aí, se escude dele, graças a Deus, e deixe ele tomar conta das vidas de vocês. Né? Por quê? Porque essa nossa natureza terrena, como nós vimos com a história do burro, nós vimos na experiência de Marina Abramovic, a nossa natureza é carnal, de vida carnal, é uma pessoa que não sabe dar glória, que não sabe ser grato, né? Que tudo reclama. Isso tudo se torna um forte aliado do pecado, meus irmãos. Vigiem. Vigiem. O indivíduo
carnal é aquele que só ouve a voz dele. Ele não ouve a voz de Deus. Ele não ouve a voz de Deus, né? Só ele fala, só ele manda, só ele é bom, só ele é inteligente e o resto é um bando de burro. Né? Se vocês olharem lá no livro, na carta aos Efésios, onde a Bíblia Sagrada diz para nós: não deis lugar ao diabo. Olhem bem, não é para dar lugar. E como é que se dá lugar? Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Furtar é uma coisa assim que as pessoas às vezes pensam que é pegar algum objeto, né? Mas você pode, por exemplo, aos jovens, aos rapazes que hoje namoram, furtar o amor de uma moça e usando uma moça, enganar. Na verdade, você furtar a esperança dela. Então, antes trabalhe fazendo com a própria mão o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Versículo 32 diz também: antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vocês estão percebendo aí a receita? A bula que Deus está dando para a gente não deixar os burros soltos e nem sermos burros na vida de ninguém, destruir a vida dos outros e a nossa. Perdão. Escudo do cristão. Se escude em Deus, se esconda no Altíssimo. Amém? E aí está a receita, meu irmão, do nosso sucesso. Para você ser bem sucedido, ande no Espírito Santo. Ande no Espírito Santo. Efésios capítulo 6, versículo 12, né, diz: a nossa luta, irmão, não é contra as pessoas, não é contra o objeto, né, é contra as potestades, é contra as hostes. Então, você precisa entender e se revestir dessas armaduras, da armadura cristã, do escudo da fé, né? Vamos nos revestir das armaduras do cristão. Vamos perdoar. Eu costumo dizer o seguinte: você quer deixar Satanás furioso? Perdoe. Perdão é a base de tudo. Então, meu irmão, hoje quando você chegar em sua casa, se há alguma brecha aberta, seja no seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu pai, com seu vizinho, feche esta brecha. E use o escudo, use o seu capacete da salvação, o braço do teu escudo da fé. Se esconda no Altíssimo, para que o inimigo, o burro solto, não chegue até você. Amém? Amém. Pastor, coloca o último slide para mim, por gentileza. Eu quero deixar uma reflexão para os irmãos. Tiago diz ali, Tiago capítulo 4, versículo 7 ao 10. Vocês vão ler. Só peguei um pedacinho que interessava ali. Vocês leiam o livro. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmão, não somos nós que temos que temer o diabo. Não somos nós que temos que correr do diabo e se esconder. Ele é que tem que nos temer, porque o reino de Deus habita em nós e nós estamos escondidos no Altíssimo e nós temos poder. A conversão consiste em colocar fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Não é em mim, não é em você, é na pessoa e na obra de Jesus para receber o poder divino e viver diferente. Se você se converteu, você tem que viver diferente, irmão. Amém? A minha pergunta é para os irmãos que estão aqui presentes: você já entendeu essa realidade? Você já entendeu essa realidade que para você viver diferente e receber esse poder divino, você tem que colocar a fé e a obra de Cristo Jesus na sua vida? Amém. Amém? Eu encerro aqui pedindo, irmãos, revistam-se da armadura de Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Amém? Eu queria chamar
chamar a irmã Samara, pastor, para estar aqui no louvor, para encerrar esse culto. E reflitam, Senhor, meus irmãos. Não sejam burros na vida de ninguém. E não aceite os burros soltos que deixem a vida de vocês fechem essa brecha. Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Rasga do peito a vergonha
poder de Deus. Palavra abençoada. Às vezes, irmãos, nós estamos igual burro. Até eu, meus irmãos. E às vezes tem uns burros na nossa vida que a gente quer nos destruir. Irmão, eu sempre vou dizer isso para você. Problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. E todo mundo já sabe o meu lema. Né? No futuro bem próximo, Deus vai permitir eu testemunhar algo que eu passei e vocês vão olhar. Rapaz, o homem mesmo, ele vivia o que ele falava. Não pensava que ele passava por isso aí, não. Isso é tão sério, irmã Mara, que todo mundo sabe que eu comecei a discipular amanhã. A primeira semana estava animado. Na outra semana, meus irmãos, parece que o negócio vai piorar. Aí ela já está animada de novo. Então o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Existe uma autoridade de Deus na nossa vida de verdade. Você que está com dificuldade de crescer em Deus por causa de um pecado, eu quero falar uma palavra para você. Como muitos irmãos já confessaram coisa horrível, nós oramos e acompanhamos. Então firme na fé, meus irmãos. Isso aqui não está nós estamos para apontar o dedo, não. É mais antes de você confessar um pecado, uma tentação, aliás, como diz, ouviu o pastor Josué Gonçalves falando essa frase, não é dele. É mais antes de você confessar uma tentação, é melhor do que chegar um dia você confessar o pecado. Vou repetir essa frase, é mais antes de você confessar uma tentação. Está difícil, meu irmão. Tem um burro batendo na porta aí, querendo te destruir. Tem algo aí. Procure um líder que você tem intimidade, um irmão que você tem intimidade, você vê que é de oração, que vai lhe ajudar. Ou então nós vamos caminhar junto. Essa palavra está ruminando sobre a autoridade. O que a irmã Mara falou aqui, irmãos, é o que nós temos que entender. O diabo ele tem o poder, mas ele não tem a autoridade. Ele tinha a autoridade do céu e o poder do céu. Aí ele quis ser maior que Deus, ele perdeu a autoridade. Sim ou não? Sim. Ficou só com o poder, que a Bíblia diz que ele pode se transformar num anjo de luz, fazer cair fogo do céu também. Mas a autoridade, sabe para quem foi que Deus deu? Quando Deus está fazendo o homem, diz: agora tu dominai sobre toda a terra. Aí o diabo ele ofereceu, que vai ser a pregação do domingo, para você ficar aí pensando essa palavra. Deixa ela ruminar, como Deus está me incomodando demais, irmãos. Com essa palavra, que nós já temos autoridade, irmãos. Irmãos, nós já fomos abençoados. Está com problema, está com dificuldade, está chorando, irmãos. É três coisas que vão acontecer. A primeira, se tu morrer, tu vai para a glória. Se essa dificuldade te matar, tu vai para a glória. Está bacana. Segundo, Deus ele quer ensinar o meu coração. Eu tenho que mudar. Há um negócio aí para mudar, como foi comigo. Ou terceiro, se ele não resolver, meu irmão, respira fundo, estufa o peito e vai. Não tem erro. Você vai perceber, é necessário. Há uma vazão do poder de Deus na sua vida, irmão. Lembra que eu falei da moeda aqui? Aquilo que é importante, nós colocamos uma imagem. Tire da sua cabeça que você não presta, que você não vale nada, que ninguém gosta de você, que você não é amado, que ninguém está lembrando. Tire da sua cabeça, porque Deus colocou a imagem dele para você. Você é importante quem? Para Deus. Amém? Alguém quer entregar a vida a Jesus nessa noite, irmãos? E tem percebido que tem andado aí como um perdido, irmãos, um animal irracional, né? Não pegue com um tom de ignorância essa palavra, mas é assim que nós somos, irmãos, muitas vezes, maioria das vezes, quando nós estamos sem Cristo. Cristo quer iluminar a sua mente. Alguém ou que queira se reconciliar nessa noite, nós queremos orar por você. Novo tempo. Rapaz, aquele culto eu fui lá, foi a bênção de Deus. Não foi bom o culto hoje, meus irmãos? Amém. O culto foi a bênção, meus irmãos. Alguém queira se reconciliar, entregar a vida a Jesus, que a palavra falou no seu coração, ela falou comigo. Eu lembrei do meu passado, tanto que era burro e a atitude boa que a gente toma ainda. Alguém? Nós vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero agradecer a sua presença. Deixa eu ensinar o princípio que Deus tem me ensinado, meus irmãos. Às vezes você vai fazer um PG, dá só você e seu marido, ou só você e seu filho. Irmão, faça um PG. Deus um dia
falou assim: rapaz, se um dia no culto domingo der só tu e tua esposa, tu vai me cultuar o mesmo fervor desde esse tempo, irmãos. Porque, irmãos, nós estamos na dependência do Senhor. Amanhã, irmãos, eu vou estar diante de um jovem, 30, 20 jovens. Mas se eu querer me manifestar nas redes, se eu querer me manifestar nas regiões sociais, nas redes sociais, eu nem pisar naquele colégio, irmãos. Porque não vai dar nada, irmão. Não vai dar festa, não vai dar nada. Ninguém vai me ver, ninguém está sabendo de nada. É quem quer se movimentar, passa a aparecer. Agora, quando nós se manifestamos nas regiões celestiais, meu irmão, algum negócio anda, algum negócio caminha, amém? Você tem um pedido, quer colocar diante do Senhor com fé, meu irmão. Tem uma luta aí, uma dificuldade, tem algo que você está conseguindo vencer, tem uma resposta, está precisando de uma cura, de um renovo. Coloque diante de Deus com fé. Senhor, aqui é um pedido. Amém? Senhor, os teus filhos estão com as mãos estendidas diante de ti. Cada mão levantada, Senhor. Eles estão dizendo que estão dando vazão para o teu Espírito operar, como foi pregado aqui. Nós sabemos, Deus, que aqueles que estão em ti, ninguém, nenhuma entidade, nenhum ser humano, nada criado, Senhor, além do Criador, pode tocar em nós. E é um pedido de uma luta, Senhor, talvez de uma cura, uma restauração, um renovo, uma porta aberta, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Como autoridade, meu Pai, instituída por ti, quero liberar essa palavra de cura sobre o teu povo. Ouve o teu povo, abençoa o teu povo nessa semana, Senhor. Guia os passos deles, que eles possam sair daqui, meu Pai, entendendo que são propriedade tua, que eles são, meu Pai, chamados e vocacionados para andar em ti, e que já foram abençoados com todas as sortes de bênção, e que há uma autoridade sobre as mãos deles, que ao sair daqui, Senhor, eles possam entender que estão em missão, que essas mãos que eles estão levantadas, representando o pedido, Senhor, da mesma forma que eles pedem, é as mãos que eles vão abençoar a casa deles, os filhos, Senhor, que ainda não te conhecem, os filhos que estão afastados, talvez o cônjuge, meu Pai, que está longe dos teus caminhos, talvez, Senhor, tenha uma crise financeira, talvez uma enfermidade, eles vão chegar em casa e vão liberar a palavra de cura, Senhor, vão liberar a palavra de gratidão. Senhor, o Senhor reina na minha vida, o Senhor está na minha casa, Senhor, nada pode me oprimir. As mãos, Senhor, estendidas, simbolizam abençoando cada cômodo que nós fizermos, por onde eles passaram o trabalho deles, ao entrar no seu trabalho, eles vão abençoar, Senhor, abençoa essa empresa, abençoa quem entra, quem sai, abençoa o patrão, quem for o patrão aqui, vai abençoar os funcionários, vai abençoar todas as áreas, porque nós fomos feitos para abençoar, assim como nosso Deus. Pois assim nós oramos, nós te pedimos, e nós cremos e recebemos essa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Só quem crê, meus irmãos, diz glória a Deus. Glória a Deus. Que o amor do nosso Deus, que é o nosso Pai perto, e a consolação e a graça de Jesus, nosso Rei, Salvador, e a consolação do Espírito Santo, esteja conosco hoje e eternamente, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Jesus.